Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira parte da aula introdutória do nosso curso de farmacologia aqui da Uninorte. Nesta parte do curso nós vamos falar sobre conceitos fundamentais para todo o nosso andamento do curso de farmacologia. Além de conceitos básicos, nós também vamos falar sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica nas partes que vão se seguir dessa aula introdutória, que vai ser dividida em 3 partes. Então vamos lá, para os primeiros conteúdos aqui. O termo farmacologia, ele está relacionado aí a 2 termos de origem grega. O primeiro termo, que é fármacon, ele está ligado ao conceito de droga, e logos, o conceito de estudo. Então a farmacologia recebeu esse nome inicialmente exatamente porque se entendia que se tratava do estudo das drogas, o estudo de como essas drogas funcionavam. Hoje em dia, mais modernamente, nós temos um conceito de farmacologia dizendo que é a ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com o organismo vivo ou algum sistema biológico. Isso vai resultar em um efeito maléfico e a gente vai ter então um veneno, algo que seja tóxico, ou um efeito benéfico, e aí a gente tem um medicamento, um remédio propriamente dito. A farmacologia, ela surgiu como ciência das ciências farmacêuticas recentemente. No entanto, estudos relacionados ao que a farmacologia trata, eles remontam a muito mais tempo. Remontam, por exemplo, desde o surgimento das primeiras poções mágicas ou remédios à base de ervas, que eram utilizados em tratamentos desde a antiguidade. Com o desenvolvimento tanto das ciências biomédicas quanto das ciências químicas, houve um aprimoramento do desenvolvimento da farmacologia. A química foi responsável por desvendar e desenvolver novas estruturas químicas, e através da química sintética, a química orgânica, foi possível desenvolver novas substâncias com atividade farmacológica. Por outro lado, nas ciências biomédicas, o entendimento de como as doenças se desenvolviam, a fisiologia e a bioquímica envolvida, isso fez com que os produtos químicos desenvolvidos pudessem ter uma abordagem mais adequada através da farmacologia. Paralelamente a tudo isso, a indústria farmacêutica foi sendo desenvolvida. Desenvolvendo a indústria química, a indústria farmacêutica foi um ramo dessa indústria química que se desenvolveu, especializando-se no desenvolvimento de substâncias químicas com objetivo terapêutico, com objetivo farmacológico. Bom, a farmacologia básica, ela pode ser dividida em 2 principais ramos, e esses 2 principais ramos, eles devem ser muito bem dominados por todos vocês que vão ser farmacêuticos, uma vez que esses 2 ramos da farmacologia vão estar introduzidos em qualquer área que vocês vão trabalhar dentro da farmácia. O primeiro ramo que a gente tem aqui é o que trata da farmacodinâmica. A farmacodinâmica, ela é o ramo da farmacologia que estuda como o medicamento atua dentro do nosso organismo. Ela vai estudar os mecanismos de ação do fármaco. Ela é a que propõe e desvenda como funciona aquele mecanismo bastante conhecido de chave e fechadura entre fármacos e receptores farmacológicos. Já a farmacocinética é o ramo da farmacologia que vai trabalhar como o medicamento ele se movimenta dentro do organismo. Qual é o caminho que o
o medicamento, o fármaco, o medicamento vai fazer dentro do organismo durante a sua vida dentro do organismo, desde o processo de administração até o processo de eliminação. Então aqui a gente tem esses dois termos mais bem explicados. Farmacocinética, ela é dividida em absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos. Também conhecida aí com esse termo aí, que é as iniciais dessas quatro etapas da farmacocinética. Já a farmacodinâmica, como a gente falou, estuda os efeitos fisiológicos e bioquímicos e o mecanismo de ação dos fármacos, aquele efeito chave fechadura que a gente acabou de falar. Quando o prescritor, seja médico, veterinário, seja o dentista, seja o próprio farmacêutico clínico, quando ele está na função de prescritor, como ele deve prescrever? Ele deve considerar alguns fatores como as situações fisiológicas do paciente, como sexo, idade, peso, se ele tem uma condição especial como a gestação. Hábitos do paciente podem influenciar na prescrição, como a prescrição deve ser conduzida. Fumo, consumo de bebidas alcoólicas, se ele tem algumas doenças ou comorbidades, como problemas renais e hepáticos, e também características da própria droga, do próprio fármaco, qual é o tipo de via de administração que deve ser adotada, se ela tem toxicidade, qual o tempo de ação que esse medicamento vai ter dentro do organismo da gente, entre outras características. Como a gente está aqui na parte introdutória, é importante a gente rever e fixar alguns conceitos básicos que serão tratados dentro do nosso curso durante todo o curso e devem ser muito bem dominados para que a gente entenda e compreenda bem os assuntos que vão se seguir. A gente tem aí o termo que é bem popular e muitas vezes confundido por leigos, é o termo droga. Droga a gente está muito associado ao noticiário com aquelas substâncias ilícitas que são apreendidas em operações policiais, mas aqui para a gente da farmacologia, a droga vai ser uma preparação que pode ser de origem natural, sintética e que interage com o organismo. Lembrando que a droga geralmente pode ser uma mistura de vários componentes em que dentro desta mistura a gente tem o que a gente chama de fármaco. O fármaco vai ser uma substância definida. Então vocês vão lembrar lá da química orgânica, das substâncias que são com estrutura definida. E aí a gente vai ter essa substância com propriedades ativas e que vão produzir algum tipo de efeito terapêutico. Já o medicamento é uma preparação que vai ser elaborada aí pelo farmacêutico dentro do ambiente industrial ou magistral e que pode ser administrado terapeuticamente. Então o medicamento é aquele comprimido que contém um fármaco dentro dele, por exemplo. E o remédio, que muitas vezes é tratado como sinônimo de medicamento, na verdade o remédio pode ser considerado qualquer tipo de tratamento, de recurso que traga benefício à saúde do ser humano. Dentro dos conceitos básicos nós temos ainda a forma farmacêutica, que é como o medicamento se apresenta para nós, podendo ser em cápsulas, comprimidos, líquido, creme. Dentro da farmácia comunitária, nós temos também um conceito bastante importante para o dia a dia de quem trabalha lá, que é o conceito de diferenciação entre medicamento ético, o de referência, e medicamento genérico e medicamento similar. O medicamento ético ou de referência é aquele medicamento que foi desenvolvido
exatamente de forma inicial. Ele foi o pioneiro no desenvolvimento desse produto. Enquanto que o medicamento genérico, ele utiliza o mesmo princípio ativo, o mesmo fármaco, a mesma forma farmacêutica, dosagem e todas as outras características do medicamento ético, mas ele não usa o nome de marca como faz o ético. O ético, na verdade, é um nome que é muito mais do ambiente comercial do que do ambiente acadêmico. No ambiente acadêmico nós nem reconhecemos esse termo, a gente só usa geralmente o nome medicamento de referência. E o medicamento similar, ele é um medicamento que tem as características semelhantes ao do medicamento ético, mas que também tem uma marca, sendo uma marca diferente. Outros 3 termos que são importantes da gente compreender logo agora no início é a biodisponibilidade, bioequivalência e posologia. A biodisponibilidade é uma medida de quanto que a droga ela atinge a circulação sistêmica. Então, vamos supor aqui que a gente tenha a tomada de um medicamento contendo 500 miligramas, como a dipirona, e aí a gente tem uma biodisponibilidade de 90%. Isso significa que para o meu organismo vão ser disponibilizados 450 miligramas de dipirona, sendo que esses outros 50 miligramas eles serão perdidos de alguma forma, não serão absorvidos, não estarão biodisponíveis. Já a bioequivalência é um termo que é utilizado para comparar quando a gente tem 2 medicamentos diferentes, principalmente de fabricantes diferentes. Então, se a gente compara um determinado medicamento, ele tem uma certa biodisponibilidade, eu tenho que comparar ele com outro medicamento e avaliar se ele vai ter uma biodisponibilidade semelhante ou não. Caso ele tenha uma biodisponibilidade que é estatisticamente igual, a gente vai dizer que é bioequivalente. Isso é o que acontece entre medicamentos referência e medicamentos genéricos. Eles são bioequivalentes, ou seja, eles conseguem, através de uma aplicação de uma determinada dose, disponibilizar a mesma quantidade de fármaco para o organismo. A posologia está relacionada a como o medicamento deve ser administrado, ou seja, dose e frequência que deve ser administrado. Por exemplo, 100 mg a cada 8 horas. A posologia ela sempre vai estar associada a esses 2 fatores, dose e frequência. 100 mg a cada 8 horas, por exemplo. Um medicamento, para ser desenvolvido, ele passa por várias etapas. A gente tem aí as primeiras etapas, em que a gente tem uma ideia, ou então a gente tem uma síntese química, e aí isso é o que a gente chama de período de pré-clínico, ou seja, ele é feito in vitro, usando modelos laboratoriais, e in vivo, utilizando modelos animais. Então aqui são testes realizados em laboratórios. Após sucesso nessa primeira etapa aqui, a gente vai então para o período de desenvolvimento dos testes clínicos. E aí eu tenho os testes clínicos sendo desenvolvidos em 3 etapas: fase 1, fase 2 e fase 3. Como a gente está vivendo agora um momento de desenvolvimento das vacinas para o coronavírus, vocês podem perceber que a gente tem ouvido falar muito dessas fases de desenvolvimento de medicamentos. É exatamente isso que acontece também com as vacinas. Então ela está nessa etapa de testes clínicos, fase 1, fase 2 e fase 3.
nesta etapa, fase 1, fase 2 e fase 3, a gente testa a segurança e eficácia da formulação do medicamento, do produto que está sendo desenvolvido. E na fase 4, que a gente chama, é o que a gente chama de fase pós-comercialização. Fazendo um comparativo com as vacinas do coronavírus que estão sendo desenvolvidas agora, é o que a gente está passando neste momento. Agora que os medicamentos estão sendo aplicados em um volume maior da população, e a gente está fazendo o monitoramento das reações que podem acontecer em decorrência da aplicação dessa vacina. Então a gente tem aí o lançamento, e a gente vai observar se há novas indicações ou novas formas de aplicação. Aqui a gente tem mais detalhadamente quais são as características de cada uma dessas fases. A fase 1, que é a primeira realizada em humanos, em que eu uso de 10 a 100 pacientes no máximo. Na fase 2, esse número de pacientes vai aumentando. E na fase 3 é o que a gente chama de ensaio multicêntrico. Vocês devem ter visto que as vacinas foram desenvolvidas em um determinado país, mas elas foram testadas em vários outros lugares do mundo antes mesmo de serem aprovadas. Essa é a característica principal da fase 3, ensaios multicêntricos, ou seja, eles são realizados em várias partes do mundo simultaneamente. Esses dados são analisados e então é verificada a segurança e eficácia desse medicamento. Na fase 4, que é a fase que hoje nós estamos vivendo em relação às vacinas do coronavírus, é o que a gente chama de vigilância pós-comercialização. Então, a gente tem vários milhares de participantes e aí a gente vai fazer o teste dessa vacina, a eficácia, e vai verificar a eficácia desse medicamento. Essa fase de pós-comercialização, ela não tem um tempo fixo de acontecer. Aqui nesta linha a gente tem exatamente o tema polêmico aí quanto à vacina do coronavírus. Por quê? No desenvolvimento de um medicamento, de forma geral, a gente tem a fase 1 aí durando cerca de 1 ano, a fase 2 durando mais 1 ou 2 anos e a fase 3 até 5 anos. Percebam que aqui eu tenho 1 mais 2 mais 5, são 8 anos pelo menos aqui de desenvolvimento. Enquanto que a vacina do coronavírus foi desenvolvida em menos de 1 ano. Por quê? Porque a gente conseguiu acelerar esses processos. Então a fase 1 aqui a gente conseguiu acelerar alguns processos, fase 2 e fase 3 também. Então isso possibilitou que o medicamento fosse disponibilizado mais rapidamente, mas por outro lado a gente não consegue verificar os efeitos resultantes da administração desse medicamento num prazo mais longo. Então isso a gente vai acabar observando aqui só na fase 4. Bom, pessoal, prosseguindo aqui nos conteúdos introdutórios da nossa farmacologia, nós temos as vias de administração. As vias de administração são a forma pela qual os medicamentos eles tomam contato com o nosso organismo. As vias de administração elas podem ser as mais diversas. Há relatos de que nós podemos descrever mais de 100 diferentes vias de administração no nosso organismo. No entanto, as principais que a gente vai ter para trabalhar no dia a dia, elas são mais restritas e a gente vai conseguir dominar elas facilmente. Aqui a gente tem alguns exemplos, como a via de administração parenteral, que pode ser intravenosa, intramuscular, subcutânea. Nós temos a via tópica, que é uma via de administração aí externa. Temos a via de administração retal, temos a via de administração sublingual, inalatória, oral e também
de adesivo transdérmico. A via oral talvez seja a via de administração que a gente tem mais contato facilmente, já que a gente já conhece comprimidos, cápsulas, xaropes, e a gente tem vantagem da via de administração oral, que ela tem uma facilidade na administração e é menos custosa, ela é mais barata. A gente tem contraindicações em casos que o paciente tenha náuseas, diarreias ou dificuldades para engolir. Então nem sempre a via de administração oral vai ser a melhor. A absorção vai acontecer no nível intestinal. Já a absorção sublingual pode ser confundida aí pela via oral, porque a gente tem o medicamento sendo aplicado aqui na parte inferior da língua. Nesta parte da língua a gente tem uma área muito vascularizada, de uma mucosa bastante fina. Isso permite com que o medicamento, ao ser dissolvido ali naquela parte, ele consiga passar diretamente da mucosa para a corrente sanguínea, sem passar pela absorção intestinal, ou também o chamado efeito de primeira passagem que acontece no fígado. Isso a gente vai ver mais para frente, o que é esse efeito de primeira passagem. Então, nas vias parenterais, vamos ter as vias que não vão utilizar o trato gastrointestinal. As principais vias parenterais são intramuscular, talvez seja a via de administração mais popular entre os farmacêuticos, já que a gente é acostumado a fazer aplicações de anti-inflamatórios, anticoncepcionais e outros medicamentos com a indicação para ser aplicado via intramuscular. Já a via intravenosa ou endovenosa, em geral, é aplicada no ambiente hospitalar. Uma via de administração parenteral que tem características de ser mais perigosa, que exigir mais cuidados em relação à sua administração. A via intradérmica e subcutânea também são aplicadas pelo farmacêutico, mas com um pouco menos de frequência do que a intramuscular. Outras vias de administração parenterais que nós vamos ver, mas em geral o farmacêutico não vai ser habilitado para aplicar, mas é importante reconhecer porque determinados medicamentos eles vão ser aplicados exclusivamente por determinadas vias de administração, e o farmacêutico, como o profissional habilitado para resolver todos os problemas relacionados a um medicamento, deve reconhecer essas vias de administração também. Então a gente tem a intraarterial, onde a gente vai aplicar diretamente na artéria intracardíaca. Isso geralmente a gente já viu até em filme, que o médico ele aplica a adrenalina diretamente dentro do músculo cardíaco. Intraaracteia, geralmente o neurocirurgião vai fazer esse tipo de aplicação. Intraperitoneal, intraóssea, intraarticular e intrasinovial. Como eu falei, nós temos mais de 100 vias de administração possíveis para medicamentos. E aqui a gente não vai ficar preso falando de cada uma delas, porque a gente vai conviver com elas no dia a dia e vai conhecer elas conforme a nossa demanda. Vamos falar um pouquinho sobre as vias de administração intramuscular, que é uma via de administração que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia. Ela é uma via de administração e absorção rápida. O músculo deve ter características especiais. Ele deve ser bem desenvolvido, deve ser um músculo grande, deve ter facilidade de acesso, não possuir vasos de calibre grande, ou seja, eu não quero aplicar esse medicamento diretamente no vaso. Isso é muito importante. E é por isso que na aplicação de medicamentos por via intramuscular, a gente recomenda que se faça a chamada aspiração antes da injeção do medicamento. Não ter nervos superficiais no seu trajeto. Os nervos são estruturas
sensíveis e que são responsáveis geralmente pela mobilidade de partes do organismo, e eles não podem ser danificados pela introdução da agulha, por exemplo. O volume injetado na via intramuscular vai variar dependendo do tipo de músculo que a gente está utilizando. Ele pode variar aí tanto de no máximo 3 ml até 5 ml, dependendo do tipo de músculo que está sendo aplicado. Lembrando que aqui a gente está falando aqui de 2 a 3, por exemplo, de 4 a 5, mas esse aqui é o limite máximo. A gente não tem um limite mínimo para aplicação de medicamentos por via intramuscular. A via endovenosa, ela pode ser chamada de via endovenosa ou intravenosa também, IV ou EV no caso. A gente vai ter aplicação diretamente na veia, então a gente tem aí um medicamento que vai estar imediatamente na circulação sanguínea, vai ter efeito no organismo em poucos segundos, por isso a gente tem que ter muito cuidado. É recomendado que esse tipo de aplicação seja feito em ambiente controlado, hospitalar, e com recursos para reverter qualquer tipo de problema que possa acontecer, uma vez que depois de introduzido o medicamento na veia, ele não consegue mais ser removido, por exemplo. Em geral, a gente prefere a aplicação em membros superiores, a gente evita utilizar articulações, e a melhor região aí, em geral, é a face anterior do antebraço. A gente quer a via de administração intravenosa, ela tem indicação aí principalmente quando a gente quer rapidez, ou então quando a gente quer injetar grandes volumes. Quem nunca ficou lá no sorinho tomando uma hidratação durante alguns minutos ou algumas horas. Além de que quando a gente tem algumas substâncias que são irritativas para os tecidos, nós também podemos utilizar a via intravenosa e endovenosa para aplicar diretamente na corrente sanguínea sem afetar esses tecidos. A via intradérmica é uma via que é utilizada geralmente para pequenos volumes. A via intradérmica ela é muito utilizada para dessensibilização, alguns tipos de vacina. Eles são aplicados da seguinte forma: você vai aplicar o medicamento aqui dentro da estrutura da pele, que é a derme, a primeira camada aqui superior da pele. A gente tem aí, por exemplo, provas de PPD, de tuberculose, é feito utilizando essa técnica, fazendo a dessensibilização em autovacinas e aplicação de algumas vacinas também. A via subcutânea também é bastante aplicada por farmacêuticos, principalmente por causa que a via subcutânea é utilizada para a aplicação de alguns medicamentos importantes, como o caso da insulina e o caso de alguns anticoagulantes, como a heparina. Então, na via subcutânea nós temos uma absorção que é mais lenta e mais prolongada. Então a gente tem aí algumas regiões do organismo que são indicadas para aplicação da via subcutânea. É importante relembrar aqui que pacientes que têm que tomar frequentemente medicamentos como a insulina, ele deve fazer um rodízio dessas áreas de aplicação, não aplicando sempre nos mesmos locais. Via tópica é uma via bastante simples, comum, quando a gente aplica na superfície de algum tecido. Ela tem ação local, a gente não quer uma ação sistêmica, a gente quer geralmente tratar algum problema restrito àquele local de aplicação. Bom, para encerrar aqui a nossa primeira parte da aula introdutória da farmacologia, a gente vai falar sobre as diferenças na absorção de fármacos relacionadas à via de administração.
Percebam que na via de administração intravenosa, que é essa linha que a gente está vendo aqui, começa aqui, a gente já começa com uma concentração máxima, porque esse medicamento ele é disponibilizado imediatamente na corrente sanguínea. E aí ele vai decaindo, porque esse medicamento ele começa a ser eliminado. Já na via de administração intramuscular, eu tenho uma concentração que parte aqui de 0, e aí conforme esse medicamento ele vai se difundindo dentro do organismo, ele vai atingir então uma concentração máxima e depois ele vai decaindo também. O mesmo vai acontecer com a aplicação subcutânea, contudo com uma velocidade menor. E a gente percebe que a via oral é a que tem uma velocidade relativa aí menor para atingir um ponto máximo na absorção desses fármacos. Isso se entende porque na via oral a pessoa tem que engolir o medicamento, esse medicamento ele tem que passar pelo estômago, tem que ser dissolvido, tem que ser diluído ali dentro, e posteriormente ele vai para o intestino. Lá no intestino é que ele vai ser de fato então absorvido e vai para a corrente sanguínea. Então isso demora um tempo e isso também diminui a velocidade desse processo. Muito bem, pessoal, essa é a primeira etapa aqui da aula introdutória, falando sobre os principais conceitos da farmacologia. Nós vamos continuar com mais 2 partes, falando aí sobre a farmacocinética e falando sobre a farmacodinâmica também. Vamos ficar aí com alguns exercícios, algumas atividades relacionadas com esse primeiro tema e já seguimos para o próximo conteúdo.